Olá, pedagogo, olá, pedagoga de todo o nosso estado do Amazonas. É uma honra estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema muito importante para a educação do nosso estado. Eu sou Murilo Robert Diniz, gerente da Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho, ligado ao Departamento de Políticas e Programas Educacionais, o DEP, e também a SEAP, Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica. Nosso tema de hoje, o tema desse vídeo é Ciclos da AVAN, SADEAN e SAEB, orientações e estratégias para a participação dos estudantes. Vamos começar falando sobre avaliações em larga escala. O que é uma avaliação em larga escala e uma avaliação externa? A avaliação em larga escala é um tipo de avaliação que é aplicada a um grupo grande de pessoas, no nosso caso, a educação, um número grande de estudantes, tá? E essa avaliação, na maioria das vezes, é uma avaliação do tipo externa, ou seja, ela é aplicada por um instituto ou órgão externo à nossa rede. São instituições que são contratadas para fazer a avaliação, no caso das avaliações a que a gente se refere, para verificação da educação ou da aprendizagem dos estudantes. Algumas características da avaliação externa. Então, elas são... tem como um dos propósitos o diagnóstico da rede, ela não tem diagnóstico para verificação individual da aprendizagem dos alunos, ela vai verificar no todo como está a aprendizagem da escola, da rede, do sistema de ensino. O resultado dessas avaliações em larga escala, elas nos dão origem a indicadores que vão mostrar para a gente o nível da aprendizagem dos nossos estudantes. Um indicador bastante conhecido por todos é o IDEB, que mostra como está a aprendizagem de uma determinada escola, no estado ou até mesmo do nosso país. Tá? Outras características é que a gente pode, através dessa avaliação externa, dessa avaliação em larga escala, é fazer comparabilidade entre tempos numa determinada escola, entre escolas, entre redes de ensino. Então, são avaliações bastante importantes para a nossa educação. Dentre as avaliações mais conhecidas, a gente pode citar aí o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o TESS, que é uma avaliação regional comparativa, e também o TIMSS, que é um estudo internacional de tendências em matemática e ciências. A gente, lá na Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho, que é a nossa gerência aqui de avaliação, a gente acompanha 3 avaliações principais, SAEB, SADEAN e a AVAN, que vão ser o foco da nossa conversa de hoje. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o SAEB, que é bastante conhecido, é a principal avaliação do nosso país, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é utilizado para medir a qualidade de ensino nas escolas públicas e privadas da educação básica de todo o nosso país. O SAEB ele é coordenado por um instituto externo, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e tem como objetivo principal fornecer dados que vão ajudar a melhorar a educação no nosso país. Características do SAEB: avalia a qualidade da educação, identifica pontos fortes e fracos, faz a comparação e compartilhamento, é utilizado, né, para fazer comparação e compartilhamento de boas práticas. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de avaliação externa. Ele faz o monitoramento também da qualidade ao longo do tempo, então a gente tem série histórica, tem como comparar como está o desempenho de uma determinada escola ou rede de ensino durante o período de aplicações. E contribui também para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que é o nosso indicador gerado pelo SAEB. SADEAN é uma avaliação estadual. SADEAN, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Amazonas, da Educação do Amazonas, desculpem, é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar voltada para avaliação externa do desempenho educacional no Estado. O SADEAN é uma avaliação que existe desde 2008 e atualmente ela está voltada para a avaliação da alfabetização. Atualmente, o SADEAN está sendo aplicado para as turmas de segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Através do decreto 47959 de 2023, o SADEAN passou a ser o nosso sistema de avaliação do desempenho educacional de toda a rede, de todo o território do Amazonas. Tá?
e é aplicado às escolas da rede estadual e das redes municipais. Então, os objetivos, e aí a gente encontra esse texto no decreto do SADEAN, que eu oriento que todos façam uma leitura do decreto, a gente tem como objetivos realizar a avaliação diagnóstica dos estudantes matriculados na educação básica das escolas públicas municipais e estaduais do Sistema Estadual de Educação. Também a gente vai encontrar lá que dentro dos objetivos, né, auxiliar nas tomadas de decisões pedagógicas no âmbito de cada escola, e esse é um ponto fundamental no papel do pedagogo dentro do processo avaliativo, né, através do resultado da avaliação que o pedagogo vai conseguir tomar as direções ou direcionar o ensino da escola. Outro objetivo, permitir que os gestores e a comunidade escolar acompanhem o desempenho dos estudantes nessas avaliações externas. Então, um dos papéis importantes ali do diretor escolar, do gestor escolar, é levar para a comunidade falar sobre o desempenho, né, da sua escola ou da sua rede de ensino. Seguindo, a gente vai falar então sobre a AVAN, que é outra avaliação, e a AVAN, eu faço aqui, abro um parênteses para falar sobre a AVAN, ela é uma avaliação em larga escala, porque ela é aplicada por um grande número de escolas, porém, ela não é uma avaliação externa. A AVAN, ela é preparada e desenvolvida pela equipe da própria Secretaria de Educação, com um dos instrumentos para verificação da aprendizagem dos alunos da rede. Essa avaliação, ela serve para orientação e para que os pedagogos, as escolas, né, os diretores escolares, possam reconduzir ou fazer os seus trabalhos de intervenção dentro do processo educacional. Então, o resultado da avaliação da AVAN, ele é apresentado durante o ano letivo, diferente do SADEAN e do SAEB, que são resultados que são apresentados ao final do ano letivo. A AVAN, ela tem o resultado apresentado dentro do ano letivo. Então, assim que são apresentados os resultados para a escola, o diretor, o pedagogo da escola, ele consegue trabalhar com aqueles dados para fazer intervenção, direcionando para aqueles pontos mais interessantes para a melhoria dos resultados. Bom, vamos falar então sobre a prática pedagógica e orientações para a aplicação de uma avaliação em larga escala na escola. Qual é o papel do pedagogo no momento em que a gente vai realizar uma avaliação em larga escala, né? Então, o primeiro ponto, o mais importante, é que o pedagogo ele precisa conhecer os objetivos. Vai acontecer uma avaliação na escola, o pedagogo ele precisa estar ciente dos resultados que vão ser apresentados ao final daquela avaliação, e aí, em cima desses resultados, né, ele vai verificar as melhorias, ou se a escola obteve ganhos, e também os prejuízos que foram resultantes nessa avaliação. Então, o que o pedagogo precisa fazer antes disso? Ele precisa saber quais são as metas, o que a escola busca, quais são os propósitos da escola na participação daquela avaliação. Então, conhecer a escola, saber a realidade da escola, quais são os índices anteriores, é muito importante para que a gente tenha bons resultados numa avaliação em larga escala. Então, primeiro ponto, conhecer os seus objetivos, né? Estabelecer metas específicas para avaliação, como diagnosticar o desempenho e identificar lacunas. Planejamento, registrar as datas das aplicações no planejamento escolar, organizando antecipadamente as ações da avaliação. Então, uma avaliação ela não acontece somente no momento da aplicação. É importante que a escola, que o pedagogo, o diretor escolar, ele converse com a equipe da escola, converse com alunos, com pais responsáveis, com a comunidade escolar, sobre aquela avaliação. Antes disso, então, antes dessa aplicação, é interessante, é necessário que existam reuniões, que existam momentos ali de troca de informações para que essa avaliação ela tenha um peso, ela tenha uma participação e engajamento de todos que fazem parte daquela escola. Comunicação, então só reforçando, né? Informar alunos, pais e professores sobre os objetivos da avaliação e orientações sobre essa aplicação e a importância dos resultados. Então só reforçando que comunicar, conversar com a equipe da escola é um ponto crucial para as escolas que buscam melhorias nos seus resultados nas avaliações externas. E a preparação dos espaços, preparar com antecedência e adequadamente salas de aula e demais espaços,
primordial para que a avaliação aconteça da melhor forma. Então, é necessário que antes de uma aplicação, né, um dia antes ou no dia da avaliação, a escola esteja bem organizada para que aquela avaliação aconteça sem maiores problemas. A aplicação da avaliação, então no momento da aplicação, apresente todas as instruções de forma clara e objetiva. Isso tem que acontecer para todo o corpo que vai trabalhar nessa aplicação, que vai participar dessa aplicação, e também para os estudantes que estão sendo avaliados. Durante a realização, garanta um ambiente adequado. É muito importante que no momento da aplicação, a escola esteja tranquila, que não tenha ruídos, barulhos, que não deixe acontecer obras, reformas ou nada que venha interferir no andamento da avaliação. Respeite os horários estabelecidos para avaliação, garantindo que todos os alunos tenham tempo suficiente para concluir as atividades. Então, todas as avaliações que estão acontecendo, que vão ser realizadas, elas têm um tempo destinado para que o aluno ele possa responder os testes, né? Então, tem o horário de início, tem o horário de fim, e esses horários eles precisam ser respeitados. Quando a avaliação começa depois do horário, isso pode atrapalhar o aluno no desempenho da avaliação, porque vai interferir no tempo que ele tem destinado àquela avaliação. E também, se a gente tiver um atraso, isso pode causar ali no aluno, alterar o estado emocional dele, que já está ansioso para realizar a prova. Então, respeitar os horários estabelecidos para avaliação é também um ponto que a gente precisa ficar bastante atento. Envolvimento da comunidade escolar. Isso é crucial para todas as ações da escola e não é diferente para uma avaliação em larga escala. Então, compartilhe os resultados com os pais e forneça orientações sobre como eles podem apoiar o aprendizado de seus filhos e em casa. Então, a apresentação dos resultados, né, compartilhar os dados da avaliação, das avaliações anteriores, mostrar a série histórica para toda a comunidade escolar e também os resultados daquela avaliação que está sendo aplicada, assim que eles forem divulgados, é um ponto importante para que a gente consiga envolver toda a comunidade escolar nessa avaliação. Incentive a colaboração entre a escola e a comunidade local para a melhoria dos resultados educacionais. Então, o engajamento de toda a comunidade, trazer a comunidade a participar do processo avaliativo é muito importante para a escola. Bom, e agora vamos falar, já que a gente está falando sobre resultados, né? Vou mostrar aqui para vocês, vou trazer aqui para vocês as plataformas, onde é que a gente consegue encontrar os resultados das avaliações, se vocês quiserem saber mais sobre avaliações. Vamos começar aqui sobre o SAEB. Aí eu vou falar aqui também, aproveitar para falar sobre quando são aplicados, o período de aplicações dessas avaliações. O SAEB é aplicado a cada 2 anos, né? Em todas as escolas do nosso país participam do SAEB, e normalmente são aplicados nos anos ímpares. Então a gente tem como portal para encontrar resultados e dados sobre o SAEB. O SAEB a gente vai encontrar lá no portal do INEP, né? Se vocês quiserem saber sobre, ter resultados sobre a escola, vocês vão encontrar lá o boletim da escola. O site é saeb.inep.gov.br. Aqui eu deixo para vocês também os QR Codes dessas plataformas. E como uma plataforma de suporte, a gente encontra lá o QEDU, qedu.org.br. No QEDU não é uma plataforma oficial do INEP, mas é uma plataforma que acompanha as avaliações e ela traz também alguns dados importantes sobre a avaliação. Sobre o SADEAN, para encontrar dados do SADEAN, a gente vai na plataforma Avaliação e Monitoramento Amazonas.caeddigital.net. Lá você tem informações sobre as edições anteriores e pode encontrar também os resultados da rede ou da escola, se você pertence a uma escola, né? Então, SADEAN é lá na plataforma do CAED, Avaliação e Monitoramento Amazonas. Sobre a AVAN, onde é que a gente encontra informações da AVAN? A AVAN, assim como o SAEB, o SADEAN, é aplicada anualmente, tá? Então a gente tem SADEAN aplicado em todos os anos, a AVAN também anualmente. A AVAN a gente tem 2 edições por ano, tá? As informações da AVAN a gente encontra na plataforma sabermais.am.gov.br. Então, lá na plataforma Saber Mais, você vai procurar lá por avaliação, tem o link da avaliação, da gerência de avaliação, e lá você encontra
as informações necessárias para acompanhamento da Avan. Período de aplicação. Agora, em 2025, nós vamos ter a aplicação do SAEB, que está previsto, a gente não tem na data dessa gravação, a gente ainda não tem a data oficial para a aplicação, mas normalmente, tradicionalmente, o SAEB é aplicado em outubro e novembro, tá? Então, fiquem atentos ao site lá que foi apresentado, o site do INEP, e logo a gente vai ter a divulgação das datas da avaliação SAEB. O SADEAN, ainda não temos também uma data definida, mas ele vai acontecer tão logo seja finalizada a aplicação do SAEB. Então, o SAEB, que é aplicado para segundos anos de forma amostral, quintos anos de forma censitária, nonos anos também de forma censitária, isso dentro do ensino fundamental, e para a terceira série do ensino médio, vai acontecer no final do ano, né, com data ainda não definida, previsto para outubro e novembro, e o SADEAN, que vai ser aplicado logo após a aplicação do SAEB, para os alunos do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. E a Avan, sim, a Avan a gente já tem data definida, nós temos as datas já no calendário letivo, 5 a 9 de maio, a primeira edição da Avan, e 11 a 15 de agosto. Então é muito importante que essas datas, né, elas estejam lá previstas no calendário ou no plano da escola, tá? No cronograma da escola. Refletindo sobre o tema, então, avaliação. A boa vontade das equipes educacionais em estudar e compreender os seus propósitos, os seus próprios desempenhos é primordial para os resultados concorrerem para a melhoria da qualidade da educação, pois o diagnóstico trazido pelos dados precisa conduzir uma tomada de decisão. De Silva, em 2016. Com essa reflexão, então, eu finalizo aqui esse vídeo. Espero ter contribuído para a melhoria, para, de alguma forma, ter levado para vocês orientações, informações sobre avaliação, e deixo também aqui à disposição da gerência de avaliação para qualquer dúvidas, esclarecimentos, qualquer necessidade que vocês, pedagogas, ou até diretores escolares, tenham sobre avaliação escolar e avaliação em larga escala. Eu finalizo aqui agradecendo a atenção de todos e um abraço, até mais.